Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um aqui presente, Pai. Peço pela vida de cada um aqui, Senhor, hoje. Peço que o Senhor se faça presente. O Senhor renove a mente, renove o coração. Espírito Santo, tire as escamas dos olhos para ver o mundo espiritual. Ver tudo que o Senhor quer mostrar para eles hoje, Pai. Que o Senhor traga discernimento, Pai, para entender a palavra. Que o Senhor traga para cada um aqui hoje algo para abençoar nosso dia, nosso devocional. E eu gostaria de pedir, Senhor, que gostaria de pedir, Senhor, discernimento, Senhor, na palavra hoje, Pai. Que o Espírito Santo mova esse devocional, que seja um dia abençoado. Em nome de Jesus, amém. 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 Quem consegue fazer a leitura aí, né? Lucas, André, você consegue? Vamos fazer o seguinte, vamos ler pra gente, André. Você consegue ler, Dé? Sim, sim. Lê pra gente do primeiro até o 11, por favor. Peraí, só um minutinho aqui que eu tinha marcado. Eu tinha marcado aqui. Tava em Coríntios e eu marquei um negócio aqui em Marcos. Eu vou ter que. 15. Pode ler Bom do 1 dia. ao 11 pra gente aí. GG. Bom dia, James. Bom dia. E aí, E aí, pessoal? irmão? Tudo certo? Tudo bem, graças a 15, Deus. né? Hoje é o Isso, 15. Eu exatamente. leio até qual? Até o 12, por favor. Até o 11, deixa eu ver. Até o 11. 11. É, o título é A Ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e na qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Amém. E aí, lê pra gente do 12 ao 19, por favor. Eu? Eu, Fábio? Isso. Consegue? 12 a Sim, 19, por sim. favor. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois, se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então, estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que ele ressuscitou a Cristo. Mas, se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês, que vocês têm, é inútil. E vocês ainda estão em seus pecados. Neste caso, todos que adormecem crendo em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Forte, hein? Esse capítulo aqui é forte, hein? É. Dona Marinete, a senhora consegue ler o próximo trecho pra gente, do 20 até o 28? Sim, Por favor, querida. mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todos os principados, bem como todas as potestades e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando disse que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Segue? De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? E se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E porque também nós nos expomos a perigo a toda hora, dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se engane, as más companhias corrompem e os bons costumes voltem à sobriedade como convém e não peque, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Hugo, você consegue ler, Hugo? Como? Consigo sim. É. Lê pra gente até o 49, 35 ao 49, por favor. Claro. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato. O que tu semeias não é vivificado, e se primeiro não morrer,
E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e a outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e a outra é dos terrestres. Uma é a glória do sol, e a outra a glória da lua, e uma a outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos semeia seu corpo em corrupção, estará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se a fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se o corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão é espírito vivificamente. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Quando o terreno também são os terrestres, e qual o celestial, também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora dito isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino do céu, o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos estarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é imortal se revisa na imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Continua? Quer terminar, Lucas? Pode terminar esse trecho pra gente, Lucas, do 55 em diante. Obrigado. Ah, Ó aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém. Isso aqui é lindo, né? Capítulo comprido aqui no meio de Efésios, né? E de Coríntios, a gente viu uns capítulos bem curtinhos, né? E o primeiro capítulo aqui deu 3 páginas aqui da minha Bíblia aqui. Esse capítulo é bem forte. Esse capítulo aqui ele vem falando, questionando, né? Sobre a questão da ressurreição, né? A gente imagina que algumas pessoas ali eram, né, incrédulas, recém-convertidos. E a incredulidade é algo muito forte na nossa vida, né? E, e eu lembro quando eu, bom, ainda sou, né, recém-convertido, mas quando eu converti logo no início, uma das coisas que a gente trabalhou muito durante o Moriá, o primeiro Moriá que eu fiz alguns meses atrás, tinha 2 pilares. Um dos pilares era a incredulidade e o outro pilar era a religiosidade. Isso? Religiosidade. Eram 2 pilares que foram quebrados ali, né? Que estavam sendo quebrados, que é o que a pastora levava ali, né? Que é uma das coisas a serem quebradas pelos cristãos. E a incredulidade, ela é muito forte, né? Ela fica perseguindo, né? Fica perseguindo a gente. Mas quanto mais a gente mergulha em Cristo, mais ele vai se revelando e mais ele vai mostrando para a gente nos pequenos detalhes de que ele é real, né? De que ele realmente existe. E vem confirmando a nós, né? Quão importante Cristo é na nossa vida, né? E todas as modificações que ele vem fazendo, né? Os pequenos milagres, pequenas ações, né? Dentro da nossa vida. Isso vai fazendo com que, através do nosso próprio testemunho de vida, através do testemunho de vida dos nossos irmãos, né? A gente vai cada vez mais se certificando de que
né? Papai está lá, né? E são pequenas revelações, né? A nossa intimidade com Cristo. Mas para a gente poder vivenciar isso, a gente precisa crer, né? Precisa da fé, né? Os incrédulos não conseguem, né, presenciar, né, essa experiência que a gente tem quando a gente mergulha em Cristo, né? E, e aqui Paulo vem falando, né? Falou, olha, irmão, né? Venho lembrar-vos que o evangelho que vos anunciei, qual recebeste, no qual ainda perseverais, né? Por ele também sois salvo, se tiverdes a palavra tal como vou lá preguei, a menos que tenhais crido em vão. E ele fala aqui sobre essa questão de acreditar em vão. Olha, mas fizeram tudo isso aqui, ó, se não for tudo verdade, então tudo isso aqui é em vão, né? Né? Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, né? Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, né? Mas imagina, né? Recém-convertidos, era um politeísmo, né, ainda. Esses dias, algo que eu aprendi recentemente acho que foi algo que me trouxe claridade também, porque imagina nessa época que os coríntios receberam essa carta de Paulo, eles não tinham o Novo Evangelho ainda, né? Eles tinham o Antigo Testamento e tinham essa carta, né? Era o que eles tinham em mãos. Então, assim, ainda não tinha ainda o testemunho, né, de Marcos, de João, né? Não existia aqueles os outros livros, né, do Novo Testamento. Esses novos livros foram aparecer 20, 30 anos depois dessa carta, né? Então, imagina os crentes ali, os novos convertidos, os convertidos que estavam ali em Coríntios, sem uma documentação, sem um texto, né, de alguém que presenciou aquilo, né? Então, quão importante, quão forte tudo isso que aconteceu naquela época foi, né? Porque Cristo foi crucificado, aconteceu todo aquele processo, houve a ressurreição, e quão poderoso deve ter sido realmente isso na época, porque assim, no boca a boca, né? Tudo que aconteceu perseverou, né? A crença, então, todas as pessoas realmente acreditaram através do boca a boca disso daqui, né? Então, assim, a igreja foi formada através de pessoas que presenciaram aquilo, né? Que transmitiram a palavra por outro, né? E a fé era tão forte, foi tão impactante tudo que aconteceu, e o cristianismo tomou forma, no corpo de Cristo tomou forma, né? E a gente eu lembro que teve algum livro teve algum livro que falava, né? Que quando Cristo, eles estavam perseguindo, né? Os fariseus perseguindo os cristãos. Em algum momento, um deles se levantou e falou assim: ó, deixa, né? Ainda foi, acho que foi antes de Paulo, ainda, né? Da perseguição de Paulo. Falou: deixa, porque se ele não for de Deus, lembra aquele que se levantou, que tinham 400 que seguiram ele, mas quando ele morreu pararam, se dispersaram? Você lembra aquela outra situação? E se levantou uma mulher, não sei o que se dizia, tal, mas aí quando ela morreu, acabou. Então, se esse aqui também for falso, também vai acabar, né? E a gente vê que hoje são mais de 2 bilhões, né, de convertidos, né? Então, é eterno, né? E, e aí vem aqui, ó, né? Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, né? Tô aqui no 20, tá, gente? Sendo eles as primícias dos que dormem, né? Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição, né? E aí Cristo vem falando aqui, né? Que a gente já nasce, né? Morto, né? E a gente precisa renascer em Cristo, né? Porque assim como Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as premissas depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, né? Quando houver destruído, e aí aqui vem, né, a graça aqui, né? Quando houver, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, todos os inimigos debaixo. Vai sobrar um. O último inimigo a ser destruído é a morte. E aí a gente terá a vida, né? Vida eterna. Amém. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés.
E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Bom, vou dar uma paradinha aqui para que vocês comentem, porque esse caminho é bem longo. Alguém mais quer comentar esse primeiro trecho até o 28? Ah, na minha versão aqui da tradução, lá no começo tá. Deixa eu procurar aqui. É lá em cima, no versículo 2, tá, na minha versão tá. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Outro dia eu estava pensativo sobre algumas coisas e eu vi alguns estudos e algumas coisas a respeito da graça e salvação, né? Porque muita gente tem na cabeça que porque se batizou já é salvo, que a graça já da salvação já foi dada. Mas como nesse versículo aqui em um outro capítulo que eu não me recordo agora, eu não creio nisso, né? Eu creio que a graça ela é para aqueles que perseveram até o final. E depois eu vou procurar onde que está essa outra passagem para mandar lá no grupo. Mas ela diz exatamente isso, né? Que a graça é daqueles que perseveram até o final. E isso para mim é uma coisa que me deixou muito pensativo esses dias, porque eu vou admitir para vocês, independente do horário que eu tô aqui, eu me sinto muito preguiçoso para as coisas do Senhor, acordar, fazer o devocional, não só o devocional, mas as minhas coisas pessoais sozinho, né? E isso é um chamado, né, para que a gente não perca o foco, não perca a nossa salvação. Que aqui nesse versículo ele diz: por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. É, chamado de perseverança, né? Chamado de busca, né? Todos os dias e, e, e não esfriar. Era isso que eu queria falar a respeito do meu capítulo. Muito, Vou muito, comentar aqui muito para você, Lucas. bom. Em Romanos 9, não, Romanos 10, 9, né? Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que eu entendo do que você está falando, que eu aprendi esses dias, é que não tem nada que nós possamos fazer que fará com que nós sejamos salvos depois que nós já aceitamos Jesus e cremos na ressurreição. Tudo que a gente faz depois disso é a graça de Deus. É o que a gente acumula lá no céu, são os tesouros celestiais, né? Agora, uma coisa eu te digo, cara, você, com muito carinho, porque você é um garoto muito especial, né? Você tem um propósito nessa vida, cara, e você sabe disso. Você sabe o propósito que Deus tem na sua vida. E quanto mais você faz por Ele, mais você agrada, né? E, e eu fico feliz demais de ter você aqui com a gente, porque é para edificação de todos, né? Você transborda na vida de muitas pessoas. E eu te conheço, porque onde você vai, você olha nos olhos, você se conecta com as pessoas e você transborda. Então não deixa isso ir embora, não. Estamos aqui para pegar você na mão. Mas é É, a graça, pela graça. É a graça que vai, né, vai alimentando. Né? E a gente está aqui, ó, que se afastar dele, que a gente se envergonhe, né? A gente aceitar o pecado, que a gente se envergonhe. Quando a gente está longe dele,
a gente tende, a voltar para o velho Lucas, velho Fábio, né, velho James, velho cada um de nós, né? E que a gente continue se envergonhando disso. Falando, não, eu não estou aqui para isso, eu não estou aqui para me prostrar aos pés do papai e eu tenho que estar perto dele. E a gente sabe que isso aqui, ó, a palavra, né, alimenta as nossas atitudes do dia a dia, né? Para que a gente não fique morno, né? Mas você já está salvo, irmão. Já está salvo. Eu, É o que a palavra diz, né? É o que a palavra diz. Fábio, obrigado, amém, cara. Eu fico feliz com as palavras, sempre com muito carinho. Esse devocional aqui é muito abençoado, cara. Outro dia uns dias atrás eu tive um sonho a respeito desse devocional. E eu não compartilhei, mas eu vi você e o DJ, e isso aqui se transformando em um ministério, de levar a palavra às pessoas. E e o quanto era importante, né, participar. Mas que não seja todo dia, mas participar, porque deixar esfriar isso aqui, porque a gente não sabe o quanto que impacta na vida das pessoas. Falo isso por mim mesmo, né? Porque depois que eu saio do devocional, eu saio renovado. Então, quantas pessoas a gente não pode alcançar com isso aqui, né? Eu acho que perseverar e sempre com muita humildade trazer esse devocional para as pessoas e pedir que o Espírito Santo ele ministre. Literalmente até me alcançou aqui, né? Você aí, né? Só falta ligar a câmera. Mas é importante a gente manter a fé, manter a crença, né? E se manter na lei de Deus. Porque, embora a gente possa ter sido salvo e os pecados perdoados, não quer dizer que esteja garantida a nossa entrada no céu. Vai depender da nossa, depende sim da graça de Deus, mas da nossa atuação também, mediante a palavra. Inclusive, em algum lugar que eu não sei aonde, Deus diz, né, que aquele que conhece a palavra terá um julgamento mais acirrado do que aquele que não conhece, né? Então a gente precisa se manter na fé. E a maravilha de nós estarmos aqui nesse devocional, por exemplo, estudando a palavra, é a maravilha de podermos transbordar e levar a palavra de Deus a outras pessoas que poderão ser salvas também. Então, é um prazer enorme aqui. Cada um de vocês, Hugo, seja muito bem-vindo, cara. Deus te abençoe, que você possa estar aqui conosco todos os dias. Fique à Amém, vontade. obrigado. Quem você sentir no coração, aquele que estiver disposto de vir, será muito bem-vindo. E a ideia é exatamente essa, é levar a palavra, a mensagem e andarmos na graça, né? Exercermos na terra o reino dos céus, né? Que é a graça de Deus, a graça que Deus, Jesus traz na nossa vida, a gente compartilhar isso com o próximo, porque nós passamos a ser uma nova pessoa. Sim, Amém? amém. Amém, amém. Eu vou avançar aqui um pouquinho, porque eu li aqui e condiz agora com o que os irmãos estão comentando aí, da questão da salvação, né, da nossa caminhada cristã, né? E o último versículo lá, os dois, o penúltimo e o último, ele, vocês estavam falando aí, eu estava buscando algo que a gente já tinha lido, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês, para a gente faz sentido com tudo que a gente acabou de falar, né? Vocês acabaram de comentar aqui, que é os últimos dois versículos aí. Graças a Deus que nos Lá dá. nos dois do capítulo mesmo? No capítulo 15, os dois últimos. 50 e, 50 e Lá, pouco? o 57 e o 58. Tá. Graças a Deus nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados,
irmãos, sede firmes. Eu entendi que esse sede firmes aqui seria como um vigiai, né? Mais ou menos isso, né? Inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Eu creio que o Lucas está querendo dizer aí, e Fábio também, foi o que eu entendi que o Fábio quis transmitir, foi o que eu captei, tá? Que essa cobrança sua, né, de tipo, pô, sou preguiçoso, tal, é que você sente que você pode fazer mais, entendeu? E por mais que você faça, você ainda acha que é pouco. Eu acho que é isso aí, a gente tem que ter todo mundo, né? Porque senão a gente acomoda, não, já faz o suficiente. Então foi isso que esse abundante na obra de Deus seria isso, né? O servir, o pregar, o ajudar as pessoas, o testemunhar, né? E eu acredito que a vida cristã é isso, né? A partir do momento que a gente não se acomoda com isso, que não está contente com o que a gente faz, não que não seja bom, é bom, porque são frutos do Espírito Santo, mas essa autoexigência, né, da gente, não, a gente pode fazer mais, pô, a gente pode falar, a gente pode estar aqui junto, aqui, fazendo um devocional, isso me alimenta pro dia, e eu vou encontrar pessoas, ter contato com pessoas, falar de Deus, e é meio que aquela sede, né, a vontade de compartilhar a transformação, né, aquele encontro que a gente tem com Cristo, porque é maravilhoso, quando a gente sai das trevas e conhece a luz, a, a satisfação, o prazer que a gente tem, a alegria que a gente tem transborda. Então, é como um vaso cheio de azeite que quer pegar todo mundo ali, ó, todo mundo que está em volta. Você quer que as pessoas tenham essa mesma conexão com Deus, né? E isso aqui, esse sede firmes, é isso, é a gente não se achar autossuficiente, né? Não, porque a palavra de Deus fala, é aquele que está de pé, vigiar para não cair. Então, acho que é isso aí. É que nem o James também falou, olha, a gente não pode se contentar não que batizou uma vez, não, a gente já está salvo, pode fazer o que quiser da vida. Não é bem assim, né? É tipo, não, vamos mantendo isso, nos fortalecendo, buscando a força em quem? Alimentando nossa parte espiritual, estando com Deus cada dia. Marcos, Esses dois versículos aqui, vai. e eu achei que estava de encontro que vocês comentaram aí, sabe? Que tinha Achei tava que era bem propício comentar sobre isso aqui. É a vida, André. Essa parte final, ela é a cereja do bolo, né? Seja sede firmes e inabaláveis, né? E que nos vai nos tornar inabaláveis continuar na caminhada aqui né, É, com dedicação, né, devoção, né, glorificando, porque a incredulidade, né, o nosso esfriamento, né, o se tornar morno, né, pode é. alimentar uma incredulidade dentro da gente, né? E aí, aquilo que a gente leu no começo lá que eu li para o Lucas, né, falando sobre ser salvo, né, que é aceitar Jesus e crer na ressurreição, a incredulidade vai contra aquele trecho, né? Sim, Para que a sim. gente possa estar se alimentando o tempo todo, para nos mantermos fiéis, né? E o pecado seja vergonhoso, né? Seja vergonhoso, que a gente não faça, não deixe de cometer pecado, porque a gente tem medo de Deus, né? Mas porque a gente tem vergonha, né? Porque a gente ama Ele, porque a gente adora, né? O temor a Deus seja a honra que a gente tem a Ele, né? Vamos lá. Parte 29 aqui, vou tentar terminar aqui. Vamos lá. Alguém mais quer comentar alguma coisa antes de prosseguir? Eu queria comentar algo porque Vamos lá, querido. eu vou ter que sair logo logo, que é o aniversário da minha mãe, eu vou tomar café da manhã com ela, antes do meu trabalho. Ah, mas eu já tinha uma vez estudado sobre essa passagem da Bíblia, que ela literalmente fala sobre fé. Essa é a melhor passagem que fala sobre fé, sobre acreditar, como o Lucas estava falando, sobre a salvação. Eu creio que, na verdade, essa passagem não fala sobre a certeza que todos nós estamos salvos, mas a certeza de que nós podemos ser salvos. Acho que essa é a colocação correta, tipo, que podemos ser salvos. Justamente sobre o fato de... Acho que a passagem fala justamente sobre pessoas cristãs, nós, irmãos, que estão, tipo, com pouca fé, com pouca esperança,
desacreditados, essa é a melhor passagem para confirmar de que tudo que a gente faz não é em vão. E que a ressurreição de Cristo é a prova de que tudo que nós estamos fazendo não é em vão. E que sim, nossos pecados podem ser perdoados. Não é a garantia de que a gente pode ser perdoado, a garantia que a gente pode ser salvado, não que a gente já está salvo, não que a gente já está perdoado, mas que a gente sim pode ser perdoado, que a gente sim pode ser salvo. Ahn, que literalmente a ressurreição de Cristo é a segurança que a gente pode ter a salvação. Eu acho que é a passagem mais clara que tem na Bíblia sobre a certeza de que tudo isso que nós fazemos em vão, o quanto que a nossa fé é essencial. Literalmente a reafirmação de que a gente precisa de mais fé. Quando a gente fala que está com pouca fé, essa é a palavra para dizer que, ei, a gente precisa ainda dessa tua fé para você ser salvo. De que tudo que a gente faz não é em vão, e a importância de dizer que a nossa vida não está resumida aqui na Terra, e sim a nossa vida espiritual no futuro, né, depois da nossa morte. Então mostra que a ressurreição de Cristo também mostra de que a nossa vida é curta aqui na Terra, porque a nossa vida vai ser eterna no céu. Ah, é isso. Tímido. Então, Glória. Essa acho Glória que a Deus. é a minha conclusão sobre a passagem. É mais Queria uma comentar uma questão coisinha. de, não de certeza, mas de esperança, de mais fé de que podemos sim ser salvos, que podemos sim ser ah, modificados. Glória a Deus, Augusto. Paulo É, Vieira, o posso Paulo falar? Vieira fala uma coisa que. Deixa eu só comentar uma coisa rapidinho, Darlene. O Paulo Vieira, hoje tô fazendo curso com o Paulo Vieira, né? Aqui em Orlando. E uma coisa que ele comentou ontem que foi muito bacana. Que eu acho que tem toda essa questão da fé, mas tem um processo da santificação, né? E ele falou uma coisa bonita. Por que que a gente é importante a gente buscar a santificação? E qual que é o caminho da santificação, né? O caminho da primeiro a gente aceita Jesus, né, como o nosso único Salvador, na ressurreição de Cristo. E aí a gente vem trazendo as verdades para a nossa vida, né? E quão importante é trazer a verdade, né? Para que a gente possa se humilhar, né? Não que a gente seja humilhado, mas que a gente possa se humilhar a Deus, né? Que a gente possa se tornar uma pessoa humilde, né? Através desse confronto com a verdade, então que a gente possa o tempo todo trazer, né, verdade, buscar discernimento para que a gente possa reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas fraquezas, moer o nosso orgulho, moer a nossa vaidade, para que a gente possa se tornar uma pessoa humilde, através da nossa humilhação perante a Cristo, né? Às vezes perante um irmão que eu preciso pedir perdão, né? Uma situação que aconteceu na minha vida, e aí a gente vai se tornando cada vez mais uma pessoa humilde, e essa humildade faz com que nós possamos nos tornar uma pessoa sábia, né? E através da sabedoria a gente possa se tornar uma pessoa santificada, né? Que a gente possa se aproximar cada vez mais de Cristo através da santificação. E o que o Paulo me trouxe, que é algo que eu não tinha enxergado, é que quando a gente começa a se tornar uma pessoa santificada, a gente consegue entender o nosso propósito, o propósito que Deus nos colocou aqui na Terra, né? Então não basta a gente seguir só o primeiro passo, né? O primeiro passo ele é muito raso para que a gente possa aflorar, né? E gerar os frutos que Deus quer para a gente, que a gente gere aqui na Terra, né? Que é ser o sal da terra, né? É derramar os frutos sobre outras pessoas, sobre outros irmãos, é receber a graça que Deus tem para a gente aqui na Terra, porque nós não estamos aqui para viver o paraíso só lá no céu, né? Mas nós estamos aqui para viver o paraíso que está aqui no mundo também, né? Que é no reino de Deus aqui no mundo, né? Mas para que a gente possa vivenciar esse paraíso, nós precisamos buscar o caminho da santificação. Nós precisamos buscar o caminho da auto-humilhação, do reconhecimento, né? Olhar para a verdade, pedir para Deus, né, o discernimento. Revela, Pai, e que a gente possa encarar cada obstáculo, cada desavença, cada situação de desafio, uma oportunidade para que esse véu caia dos nossos olhos, né? Para que a gente possa confrontar a nós mesmos, né? E falar, Pai, o que tem aqui para ser revelado, para que eu possa me aproximar mais, né, e mais de você, para que eu possa entender
qual que é o propósito né, que você tem aqui para mim, né, nessa terra, nesse mundo, para que eu possa, né, gerar os frutos que você tanto quer, né? E só isso que eu queria comentar antes do sair. Desculpa, James, Dramani, vocês queriam comentar alguma coisa? É, é muito forte e lindo, né? Porque tá real e bem claro que pela graça somos salvos. A palavra relata que isso não vem de nós para que nós nos venhamos nos gloriar, né? Porque o poder é de Deus, a graça foi de Deus, a salvação veio de Deus, e o que as boas obras que a gente tem que compartilhar, que a gente tem que falar, que a gente tem que pregar e dizer que devemos andar em Cristo. Cristo que nos deu vida, Cristo que nos deu graça. Então, para ele, toda a honra e toda a glória, né? Nós não vamos ficar mediante, tipo, você já pensou porque o homem em si, ele já lança logo na cara, você faz um bem, fala logo. Então, por isso que a graça veio de Cristo, para que ninguém viesse se gloriar em si mesmo, que ele está salvo porque é dele, porque ele é bonzinho, porque ele é isso, porque é aquilo. Então, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Agora nós temos que confiar, né? Ficarmos firmes e constantes para que a gente possa alcançar essa glória que Deus nos deu, essa graça que Deus nos deu, né? Quando a gente chega lá naquele ponto, o que mais me chamou a atenção da interrogação, tragada foi a morte pela vitória. Então, Jesus venceu a morte, né? Aí vem a pergunta, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Então, isso é muito, muito forte, muito, sabe, impactante para mim, né? Que vitória nós temos, gente! Glória a Deus! Nós temos que mais e mais achegarmos a Deus, para Deus achegar a nós, né? Então, estarmos na presença de Deus é muito forte, é muito poderoso, e vamos abraçar a nossa graça, a nossa salvação, né? Para que a gente possa receber uma coroa de glória. Amém. Querido, você ia falar uma coisa? Ô, glória! Derrama, Somália. Vocês estão me ouvindo? Então, sim. Vocês me ouvem? Sim, Me ouvem? Sim, sim. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Não tenha medo. Medo do quê? Nossa vida é eterna. Nosso eu, que é a nossa alma, não morre. A vida continua eternamente. Procure sentir Deus dentro de você. A vida pulsa em seu coração, irmão. No meu coração, no nosso coração. Nosso pensamento povoa o nosso cérebro. Não tenha medo. Deus está permanentemente dentro de nós, dentro de você, dentro de mim. Quando nós renunciamos às coisas deste mundo, nós escolhemos viver para Deus, Ele está permanentemente dentro de nós. Ele nos completa, Ele nos preenche, Ele nos alegra, Ele nos dá força, nos dá otimismo. Ele faz com que você olhe somente para frente, para Ele. Mesmo quando você comete alguma coisa que erra, que você sabe que você errou, o Espírito Santo que habita em você, ele acorda você. Ele desperta você. E isso deve causar em você uma esperança, uma alegria, uma sensação de que Deus te ama e que Ele jamais vai te abandonar. Não se preocupa, não tenha medo, não tenha medo. Vai em frente. Mas sempre vai ter um Fábio, vai ter um James, vai ter um Mário, vai ter uma Marinei, vai ter um amigo que vai te falar algo a partir de Deus para que você tenha otimismo de continuar. Você não vai
desanimar. O que você tem que fazer é todo dia, todo instante, cumprir as promessas, cumprir a palavra de Deus. Orai sem cessar. Medite na palavra do Senhor, estude a palavra, como você está fazendo agora, como nós estamos fazendo. Que isso é que vai nos alimentar no dia a dia. É que vai nos dar força, vai nos dar otimismo. A luz vai brilhar em nós. E é isso que Deus quer de nós. O Espírito Santo quer de nós. Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele está sempre do teu lado, ele está sempre com você, ele está dentro de você. Mas ele quer sentir que está vivo, que vive em você, que você depende dele. Ele quer te ajudar, ele quer, sabe? Então é preciso estar sempre acreditando que você nunca está sozinho. Ele está com você. Essa esperança você tem que ter dentro de você. Essa alegria, esse otimismo, essa garra, essa força, essa fé. Você tem que ter dentro de você. Então não tenha medo. Não tenha medo. Você é mais que vencedor. Você vai viver, você já vive eternamente. A sua alma não morre. Esses dias até estava comentando com o James a respeito de uma pessoa que mandou um áudio para mim, fazendo uma certa gozação, dizendo que eu podia parar de beber, podia parar de fumar, podia parar de jogar, podia fazer exercício, podia uma série de coisas, mas que eu ia morrer, ele falou para mim. E é um novo convertido, né? Eu até dei risada, porque na hora eu não pude responder para ele, porque eu estava indo para a igreja, mas depois eu falei para ele, falei, olha, meu irmão, eu já morri, eu já morri. Nós que aceitamos Jesus como o seu único e suficiente Salvador, a gente já morreu. Agora, aquele que não aceitou ainda, aquele que é ímpio, que não reconhece o nosso Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele morre duas vezes. Ele morre na carne e morre quando é o julgamento para o fogo eterno. Agora, nós não. Nós, quando aceitamos nosso Senhor Jesus Cristo, nós morremos para o mundo. São novos valores da nossa vida. São novos pensamentos, novas ideias, nova vida. Então, você nasceu de novo. Você nasce duas vezes. Quando você aceita Jesus, quando você é um cristão, você nasce duas vezes e morre só uma. Agora, quando você não tem Cristo, você nasce uma vez e morre duas. Porque o novo nascimento é esse que você teve quando você encontrou Jesus na sua vida. Você nasceu de novo, você é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo na sua vida. Seus pecados são perdoados. Nosso Senhor jogou os nossos pecados no mar do esquecimento. Daqui para frente é uma nova vida. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos trocando ideias a respeito do Senhor. Estamos meditando na palavra dele, nos ensinamentos dele. E isso é que nos dá força para permanecer firme na presença do Senhor, buscando cada vez mais a face dele. Amém, meus amados? Vamos ter Amém. essa fé, essa coragem. Dou oportunidade para mais alguém falar alguma coisa. Então a gente está no meio do capítulo. Podia continuar ele amanhã. Dar sequência nele amanhã. Tem bastante coisa bonita aqui. Eu queria. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu queria fazer um comentário depois do final. Eu vou, sim, Fábio, vou aproveitar então que a gente vai cortar o capítulo no meio e pegar o gancho do que foi falado aí exatamente
que nós estamos falando aqui, fazendo nesse devocional, é justamente nos alimentando. Olha, nós devemos nos alegrar, não só porque estamos aqui, devemos nos alegrar porque Cristo fala para nós nos alegrarmos pela nossa salvação. Mas o que nós estamos fazendo aqui é como aquele atleta que está treinando, ou aquela pessoa que está indo para a academia todos os dias. A grande maioria dos crentes, ou que se dizem crentes, buscam a Deus, às vezes só no fim de semana. O alimento que eles têm é, é isso aqui, ó. E nós estamos nos alimentando todos os dias. Uma vez eu assisti um desenho com as minhas filhas, muito bonitinho, chama 10.000 AC. Talvez alguns de vocês, quem tem filhos aí, já tenha assistido. No começo do desenho, a, a chefe isso é antes de Cristo, inclusive, né? Eles eram ali quase que os homens das cavernas ali. E aí a xamã da tribo está ensinando as crianças, né? E aí ela está falando que dentro de cada um existe um forte, um bom e um mal. E ela vai explicando. E aí o menino curioso fala assim, mas vovó, qual desses vence? E ela responde para ele assim, aquele que você alimentar mais. Então, fazendo um paralelo aqui, talvez não tenha nem sido uma melhor das comparações, mas o objetivo é só aquilo que nós dedicamos tempo, aquilo que nós alimentamos, aquilo que nós focamos, tem resultado. Tudo que nós dedicamos esforço, dedicamos tempo, tem resultado. E a própria Bíblia confirma isso. Então, meus irmãos, eu dou glória a Deus por cada um de vocês aqui, porque através da vida de vocês aqui, todas as manhãs, me ajuda a permanecer nessa caminhada. Vocês me alimentam todos os dias. Vocês me ajudam a permanecer me alimentando da palavra de Deus. Então, glória a Deus pela vida de vocês, gratidão por estarem aqui fazendo esse devocional, porque isso que nós estamos fazendo aqui é exatamente alimentando, nos alimentando em comunhão com Cristo. Então, é maravilhoso isso, é isso que nós devemos fazer todos os dias. Buscar, buscar, buscar e nos alimentar, fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa estrutura, a nossa jornada, e quando nós estivermos na vida eterna, já teremos aí uma longa caminhada juntos, né? Então, glória a Deus aí pela vida de cada um aqui, viu? Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês todos os dias. Amém? Amém. Quando eu estiver no céu, eu quero uma casa no condomínio de vocês. Amém. Pela parte que me toca, eu estou muito extasiada, eu estou sentindo assim o extraordinário de Deus todos os dias. Sempre eu falava que eu estava me sentindo uma plantinha sendo regada todo dia. E agora eu estou me sentindo assim que tem adubo todo dia, tem adubo todo dia, tem adubo todo dia. E eu estou muito feliz. Obrigada, gente. Obrigada. A gente está crescendo junto, Nosso né? condomínio. Passa aí, André, o endereço para o Lucas do nosso condomínio. É aos pés de Jesus, viu? É? É aos pés de Jesus, é o endereço do condomínio para você comprar o lote lá, viu? É uma Fala, alegria, André. gente, inexplicável essa alegria que nós estamos sentindo, sabe? Não tem É. preço isso. Olha, você aí nos Estados Unidos, o James na Austrália, eu aqui no Brasil, o Marinês lá na Bahia, eu aqui em São Paulo.
O Barros não sei onde ele está, mas o André está lá na Espanha. A Ana É, Carolina está eu esqueci lá onde ela Na está. Bélgica. E a gente se fica alegre, fica feliz de estar vendo o outro falando de nosso Senhor Jesus Cristo. é É verdade. como se ele vivesse, é como se ele vivesse, não, é como ele vive entre nós. Ele vive entre nós. E isso Amém. é confortante, sabe? Tem umas palavras aqui que eu até vou ler para vocês, ó. Saiba viver eternamente buscando estudar e aprender coisas úteis e proveitosas a você e ao próximo. Quando paramos de aprender e de progredir, começamos a morrer realmente. Aprenda o mais que puder em todos os ramos do saber para iluminar ao máximo o seu espírito. Aproveite todos os minutos para aprender, para aumentar seus conhecimentos. Deus se agrada disso na nossa vida. Amém? Amém. Amém. É isso aí, irmão. É isso aí. É, Bom, acho que a caminhada é essa aí mesmo, né? Vamos seguir adiante e vamos lá. Mais um dia maravilhoso E aí. olha que glória, hein? A gente já está terminando 1 Coríntios, hein? Nós vamos fazer a Bíblia de capa a capa. Amém. 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 Bom, hoje vai ser um dia maravilhoso, esplêndido para todos nós. Muita graça. O Papai do Amém. Céu vai derramar sobre a gente. Eu só queria comentar uma coisa, porque ontem o Paulo me trouxe algo que eu acho que é importante, né? Ele fala Derrama. sobre crescimento, alguma coisa assim. Aí tem uma parte que é o que a gente faz, alguns comportamentos que a gente tem, princípios. E aí subtraía uma parte. E aí, assim, quanto que de tolerância que a gente tem sobre as coisas que a gente não segue direito e tal. E aí, o que me bateu no meu coração é de a gente tentar começar o nosso devocional. Vou mudar o horário do nosso devocional, se vocês me permitem. Ao invés das 6 horas da manhã aqui da Flórida, às 6 horas e 1 minuto. Então, assim, quando for 5 para 6, o Zoom vai estar ligado para a gente falar oi, bom dia, como é que você tá, mandar um abraço, boa noite pro James. Mas às 6 e 1 a gente começa a oração. E aí a gente tenta chegar às 7 horas e encerrar. A gente usar essa 1 hora que a gente tem aqui maravilhosa para a gente, né, iniciar nossos propósitos aqui. Então, às 6 e 1, estou mudando o horário, tá bom? Das 6 para 6 e 1 para a gente tentar seguir o Tá horário bom. aqui. Chega um É, pouquinho mesmo mais porque cedo, sempre tá passando, né, alguns minutos. te dá um abraço aqui para todo mundo, depois a gente segue. A galera saiu do Brasil, mas o Brasil não sai da galera. Pois é, rapaz. Olha, Galera, James. olha, eu vou falar para você. Eu sempre fui um cara que eu fui criado, meu avô ele era nordestino, né, que é um sangue quente e era militar. Meu avô foi servir exército lá na Alagoas, lá, meu Maceió. Então eu fui criado no regime militar, cara. Eu tinha hora para tudo. E se passasse da hora, você nem comia. É Meu meio-dia, tá tio sentado avô, na mesa para comer. ele foi É? combatente, É, ele era ex-combatente do exército, meu tio Serafim. é. E o bicho era, Família, meu Deus. eu também Então, servi, viu? eu para horário eu sou meio, eu já fujo um pouco do padrão brasileiro aí, viu? Até hoje eu tenho minha farda guardada aqui. Eu esperava que o Bom, James um dia fosse usar ela, mas depois ele cresceu muito. Esticou Ele tá demais, maior né? que eu. Eu Encolheu gosto de a uma roupa, ficou faca, muito hein? tempo guardada aí. Eu E a gosto de farda, uma a farda faca, hein, meu? encolheu. O James acho que tem que mandar fazer cama para ele, cara, porque eu acho que o padrão, a cama padrão não cabe nele, não.
o James é o único que não, Verdade. o James é o único que não pode chegar tarde, porque ele já tá acordado há 10 horas já. É mesmo, né? É mesmo, cara. Ele já tá esperando, É, já tem Fábio, 4 horas antes de começar. É isso aí, é, gente. É Fábio, isso e aí. para nós aqui vai ficar que horário, então? Não, é o mesmo horário da Marinês, é só 1 minuto a mais. Ao invés de ser 7 horas da Ah, manhã no Brasil, vai ser 7h01. tá. Tá bom, É tá pra gente, ótimo. é pra Ô, gente dona poder ficar. Marineide, ô, dona É só. Marineide, Ah, isso daí oi. foi só um jeitinho carinhoso de puxar minha orelha. Fica tranquilo, não mudou nada. Mas o Ai, Fábio, ai. o que eu entendi, o Fábio falou que é para entrar 6h55 seria, né? Pode entrar. Quem quiser dar oi, É. bom dia, pode entrar É, 5 minutos mais cedo que eu estar ligado. Na verdade, 10 minutos antes eu ligo. Então, quem é. quiser. Então, 6h01 para a gente já começar o tema Gente, mesmo. Entendeu? é Tá cinco Ó, bom. mas minutos antes para tocar o A gente entra louvor. antes. O negócio é entrar Isso, antes, entrar 5 minutos antes. aqui o isso. Hugo falando, só queria O James agradecer é mais uma trazido vez. mesmo. Aqui o Hugo falando, só queria agradecer mais uma vez por essa devocional de hoje. Foi um prazer conhecer vocês. Espero poder participar das outras também. Foi bem gratificante, foi bem retificante. Mais uma vez, Obrigado. obrigado. Vocês tenham um bom dia, um dia abençoado para vocês. Amém. Amém. Igualmente. Vamos orar, vamos orar. Vamos Amém. sim. Faz a oração pra Pera gente, aí, deixa eu Hugo. orar antes aí, Consegue? Hugo. Para matar a curiosidade, o Hugo tá onde? Tô na Flórida, Orlando. Na Tá pertinho de mim aqui. Flórida, Orlando. Sim, sim. Eu preciso cortar o cabelo. Amém. Consegue fazer oração, Lucas, Hugo, pra gente? Pode ser, Congelou para mim. pode ser. Vamos lá. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por ter me colocado nessa devocional. Senhor, obrigado por me certificar mais uma vez essa manhã, Senhor. Peço desculpa por estar um pouco distante. Obrigado por o Senhor colocar pessoas na minha vida que me façam me reaproximar de você. abençoa cada um que participou Abençoa, Senhor, todas as nossas vidas. desse Abençoa nossas manhãs, nosso dia abençoado. Que nós possamos ter um dia abençoado, Senhor. Nós possamos, Senhor, ter obra-prima da sua palavra. Se nós podemos estar pregando sua palavra, que possamos estar usando essa palavra que aprendemos hoje, Senhor, para espalhar a tua palavra, para poder sermos salvos, Senhor. Podemos usar essa sua palavra, Senhor, como esperança, como, Santo, santo, como inspiração, Senhor. Agradeço, Senhor, também por nossas vidas, Senhor. que nós possamos continuar crescendo nos seus caminhos, que Abençoa, você Pai. possa dar Todos sabedoria aqueles e santificação, Senhor, sobre a tua palavra, que possamos possa abrir nossos corações para aprendermos a palavra de forma correta e que possamos entender cada vez mais sobre a sua palavra, Senhor. Te agradeço, Senhor, por tudo, Senhor, e que possamos ter um dia bem abençoado. Abençoe todo mundo que está aqui, abençoe nossos familiares, acabamos sejando das nossas vidas, Senhor, e nos protege de tudo. Agradeço por tudo isso, em nome de Jesus, amém. 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 Beijo a todos. Amém. Glória a Ótimo Deus. Deus dia, boa abençoe noite. cada um. Amém. Gratidão. Nos vemos aí então, amanhã, 5 minutos antes. Amém.